Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Medeiros, eu sou advogado do escritório Medeiros Chaves Domingos, estou aqui para apresentar mais uma videoaula para vocês. Bom, hoje o tema da nossa videoaula vai ser um pouco diferente. Vou tratar sobre as taxas de condomínio, mais especificamente de quem é o dever de pagar as taxas de condomínios, multas e juros e quais são as consequências por não pagar as taxas de condomínio. Será uma videoaula um pouco interessante porque com esse boom imobiliário que nós estamos tendo agora, existindo muitos condomínios e algumas pessoas têm algum ponto de dúvida, algumas pessoas ainda se apegam ao Código Civil anterior e na realidade é totalmente diferente. Bom, primeiramente vamos dizer onde está a obrigação de pagar a taxa de condomínio. A taxa de condomínio está no artigo 1345 do Código Civil de 2003. O que fala esse Código Civil de 2003? Vamos lá, artigo 1345. O adquirente de unidade responde pelos seus débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. O que quer dizer isso, Rodrigo? Simplesmente é o seguinte: eu comprei um apartamento e esse apartamento possui algumas dívidas e essas dívidas são anteriores à minha compra, não importa. Infelizmente, a partir do momento que eu compro o apartamento, esse apartamento, se vier com algum débito, esse débito é meu e eu vou ter que arcar com esses débitos. Isso se chama uma obrigação próprio terreno. O que acontece na obrigação próprio terreno? A dívida, a grosso modo dizemos assim, ou rigorosamente falando, a dívida não é do proprietário, a dívida é do imóvel. Ou seja, se é um apartamento, a dívida é do apartamento. Se é uma casa, um condomínio, a dívida é da casa. Então, se passar por 10 proprietários sucessivamente e esses 10 proprietários não pagarem as dívidas anteriores ou as suas mesmos que vencerem, o último proprietário vai ser obrigado a pagar todas essas dívidas. Tá, Rodrigo, entendi. Então quer dizer que se eu compro um apartamento, eu sou devedor obrigatoriamente dessas taxas condominiais, multas e juros. Isso, você é o devedor dessas obrigações. Tá, mas e aí, o que eu faço? Existem duas situações. Primeiro, a preventiva, digamos assim. Na hora que você vai efetuar a compra do seu imóvel, você tem que fazer uma pesquisa muito detalhada. Se é um imóvel novo, você tem que descobrir se já existe condomínio propriamente dito instituído, ou seja, se existe um CNPJ, se existe um estatuto, se existe uma convenção de condomínio, e se nessa estatuto ou nessa convenção de condomínio já foi determinado o valor da taxa de condomínio, qual é o valor da taxa de condomínio, para quem que deve ser pago o valor da taxa de condomínio e se existe algum débito referente àquele imóvel. Como que eu faço isso, Rodrigo? Como que eu posso me segurar que futuramente eu não vou ter nenhuma surpresa? Simples. Pede para o vendedor que está te vendendo o imóvel solicitar uma declaração de quem é o responsável por aquele condomínio. Isso não às vezes você pode estar comprando um imóvel direto da incorporadora. Então não é uma declaração da incorporadora que ela não deve nada. Isso ajuda para um outro tipo de situação, que eu vou explicar mais para frente para vocês. Mas é uma declaração, por exemplo, se existe um condomínio, existe uma taxa de condomínio, existe alguém que responda. Normalmente é o síndico. Ou às vezes pode ser uma empresa terceirizada que faz a cobrança do condomínio. Então o que acontece? Você pede para esse vendedor solicitar junto a esse responsável, ou síndico ou a empresa terceirizada, uma carta de declaração de inexistência de débitos. Simplesmente uma declaração falando que o imóvel, até aquela presente data, não conta com nenhum débito. Isso é comum e é direito de quem é proprietário do imóvel, claro, desde que seja quites. Ok, Rodrigo. E se eu não fiz isso? E agora? O que eu faço? Simples, gente. Paga, infelizmente vai ter que pagar, e entra com uma ação regressiva contra o vendedor. Porque é direito seu também receber do proprietário anterior.
tá? Então, a obrigação é sua, mas você também tem o direito de entrar com uma ação regressiva contra quem te vendeu. Tá, Rodrigo, mas e se o meu imóvel é novo e eu acabei de pegar as chaves? O imóvel já foi entregue há 1 ano. Eu só vou pagar daqui para frente? Não. Infelizmente não. O artigo 1345 do Código Civil, ele fala e ele é explícito que o adquirente do imóvel é o responsável por suas dívidas, incluindo multas e juros. Aliás, suas dívidas condominais, ou seja, aquelas dívidas que foram geradas devido à manutenção básica, manutenção necessária da coisa comum, que é o condomínio em si, digamos assim. Isso entra água, luz do condomínio, obviamente, pagamento de funcionário, limpeza, tudo isso vai entrar na taxa de condomínio. Não vou dizer o que compõe a taxa de condomínio para vocês, mas só assim de quem é a obrigatoriedade. Então, de forma preventiva, solicitamos uma certidão informando que não existe débitos. De forma já remediativa, digamos assim, paga-se, pega-se um recibo falando que fulano de tal fez o pagamento, no caso que você fez o pagamento, e entra com uma ação regressiva contra a pessoa anterior. Aquela situação de que, eu só vou começar a pagar o condomínio a partir do momento que eu pegar as minhas chaves. Não. Infelizmente, isso caiu por terra a partir do novo Código Civil. As dívidas anteriores ao Código Civil, as dívidas anteriores a 2003, era dessa forma. Porém, as dívidas posteriores a 2003, não. O imóvel, a dívida é do imóvel, não é da pessoa ou digamos assim, da incorporadora ou da construtora. Então, se você está comprando um apartamento, é melhor você se precaver. Quais são as possibilidades e o que pode acontecer se eu não fizer o pagamento dessas taxas? Além de você pagar multas e juros, que é o convencionado e são os juros e multas legais, você pode ainda perder o seu apartamento. Rodrigo, mas você pode falar isso, mas o meu apartamento é um imóvel financiado, eu não tenho como perder. Meu apartamento é um imóvel bem de família. Gente, dívidas condominais, não importa se é um único bem, muito menos se tem crédito hipotecário. O STJ já se posicionou, inclusive sumulou que as dívidas condominais têm preferência ao crédito hipotecário. Vamos ler a súmula 478 do Supremo Tribunal de Justiça. Na execução de crédito relativo a cotas condominais, este tem a preferência sobre o hipotecário, ou seja, antigamente os condomínios entravam com as ações para receber os débitos não pagos e acabava a ação se delongando, porque os credores dos bancos, digamos assim, entravam com vários recursos para poder falar, não, eu tenho crédito preferencial porque a pessoa tomou um financiamento comigo e assinou um documento falando que aquele imóvel é meu. Hoje o STJ já entendeu, e inclusive temos várias posições nos tribunais dos estados falando que as dívidas condominais têm preferência sobre o crédito hipotecário. Então, pessoal, não se apeguem no fato, é meu único imóvel, eu não vou perder. Assim como os impostos, alguns impostos pode ser penhorado, os bens de família, os valores devidos por condomínio, taxa de condomínio, essas coisas, também pode ser penhorado. Você pode sim perder o seu imóvel por falta de pagamento de condomínio. Então, além disso, o condomínio sempre vai ter preferência, inclusive sobre o crédito hipotecário. A questão do bem de família e a questão do imóvel ser financiado, infelizmente, não tem mais respaldo. Isso já está pacificado. Então fica a dica para vocês: foi comprar um imóvel novo, faça uma pesquisa mais detalhada sobre esse imóvel, se existe algum débito, para que futuramente vocês não tenham nenhuma surpresa.
Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato com a gente, nós teremos o maior prazer em respondê-las. Muito obrigado, até mais.